Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Meus Investimentos e hoje nós vamos ver aqui um pouco sobre as perspectivas dos fundos imobiliários lá para 2023. Se ainda não investe e está pesquisando um pouco mais sobre o assunto, esse vídeo é muito importante, pois vai te ajudar a guiar a sua tomada de decisão a respeito desse mercado. E quem já investe, fique até o final, porque eu vou falar sobre as tendências dos FIIs de papel, híbrido e tijolo. Vem comigo! Bom, em momentos distintos da economia brasileira, certos fundos imobiliários tendem a aumentar ou reduzir os seus dividendos. E com a alta da inflação e da Selic aqui no Brasil, muitos investidores conseguiram alcançar bons retornos no início desse ano de 2022, principalmente com rendimentos de fundos de papel, como exemplo, que tem dividendos bem consideráveis. Mas após 3 meses seguidos de deflação, assim como uma perspectiva de que o fim do ciclo da alta de juros está se aproximando, o cenário se tornou mais pessimista para certos fundos de papel, como o CVBI11 e o DEVA11, no que diz respeito à manutenção de pagamentos dos dividendos, que eu até já mostrei um relatório gerencial do DEVA11 explicando um pouco aí sobre os seus dividendos. Eu vou deixar aqui em cima, em algum lugar aqui, o card, caso vocês queiram assistir depois. Sendo assim, surgem algumas dúvidas a respeito de como investir nos últimos meses deste ano e quais são as perspectivas para os dividendos de fundos imobiliários em 2023. Antes disso, é muito importante entenderem o comportamento do mercado imobiliário durante o ano de 2022 e assim observar algumas tendências do que podem ocorrer lá no futuro. Vamos lá! Fundos imobiliários em 2022. Com a pandemia, o mercado imobiliário foi puxado para muitas direções. A maior demanda elevou o preço dos imóveis, mas os problemas da cadeia de suprimentos aumentaram o custo de novas construções. Nesse período, a inflação se manteve firme e, para evitá-lo, o Banco Central elevou a taxa básica de juros, que é a Selic, fazendo com que os fundos imobiliários perdessem a preferência dos investidores por aplicações de renda fixa, afetando assim os dividendos dos FIIs. Além disso, enquanto muitas cidades voltaram ao normal, os escritórios existentes estavam operando com capacidade bem reduzida, enquanto muitos novos escritórios lutaram para encontrar inquilinos diante de práticas de trabalho híbridas. E todos esses fatores contribuíram para a queda das cotas de muitos FIIs nos últimos meses e os seus rendimentos, consequentemente. Mas o que pode acontecer com os dividendos dos fundos imobiliários em 2023? Quais são as perspectivas para os seus dividendos? A perspectiva para os dividendos dos FIIs em 2023 é bastante positiva. Com a proximidade do encerramento do ciclo da alta de juros e uma eventual redução da Selic para o ano que vem, isso pode gerar aos investidores um ganho de capital por meio da valorização das cotas dos fundos imobiliários em geral. Assim, os fundos imobiliários podem ter uma melhora em sua distribuição de dividendos, com exceção daqueles que possuem uma grande exposição em ativos indexados à inflação. Mas com a grande variedade de fundos imobiliários presentes no mercado, as perspectivas para os dividendos dos fundos imobiliários em 2023 variam conforme o tipo de FII, sendo importante fazer a separação entre fundos de tijolo, de papel e híbridos. No caso dos fundos de tijolo, os cenários são distintos dependendo do seu setor de atuação, como de lajes corporativas, shopping e logística. Nos fundos imobiliários de lajes corporativas, à medida que um modelo híbrido de trabalho toma forma, as pessoas vêm trabalhando perto de casa em espaços de coworking, que o objetivo é o compartilhamento de espaço e otimização de recursos para empresas de pequeno porte. De modo geral, é um espaço físico que podem ser compartilhados por várias e várias empresas. E na minha opinião, eu vejo um potencial de aumento dos dividendos para 2023, devido à alta demanda de imóveis do setor e também pelos reajustes de contratos de locação que devem acontecer de um ano para o outro. Com essa demanda em alta, os fundos imobiliários de logística eles tendem a conseguir manter uma taxa de ocupação bem elevada, o que permite uma maior geração de receita e, eventualmente, uma maior distribuição de rendimentos aos seus cotistas. Para nós, fundos imobiliários de shopping. Já os fundos de shopping estão associados a um dos setores que mais sofreram no período de pandemia, que é o varejo. Em maio deste ano, segundo a Associação Brasileira dos Shopping Centers, Abrace, o percentual médio da taxa de vacância do setor estava em 6,1%. Além disso, o retorno com os dividendos ficou entre 3% e 4% em média, que é muito abaixo do esperado para o setor. No entanto, à medida que as restrições da pandemia foram diminuindo e mais brasileiros foram vacinados, os consumidores deixaram as suas casas e voltaram para as lojas físicas. Contudo, os gestores sabem que essa quarentena prolongada criou demandas e os shoppings tiveram que se atualizar.
e como resultado podemos observar a inclusão de elementos não tradicionais e de estilo de vida, incluindo mercearias, apartamentos, consultórios médicos e odontológicos e muito mais opções que foram adicionadas aos shopping centers. E para os dividendos do fundo de shopping em 2023, eu vejo sim uma boa recuperação. Fundos imobiliários de logística. Os FIIs no setor de logística se beneficiaram do crescimento significativo do comércio eletrônico. Devido à alta demanda, os armazéns logísticos tiveram que crescer e se expandir para atender entrega, distribuição e logística reversa, que são meios para recolher e dar encaminhamentos aos pós-venda. No caso dos fundos de lajes corporativas, as recuperações dos seus dividendos devem vir de forma mais gradual, numa velocidade menor em comparação aos FIIs de logística. A perspectiva é de que se tenha um crescimento à medida que as empresas vão crescendo juntamente e buscando por espaços melhores no futuro, o que poderia favorecer o aumento dos dividendos dos FIIs deste setor. Dividendos dos fundos de papel para 2023. Enquanto a maioria dos fundos imobiliários entraram em colapso devido à pandemia, os FIIs de papel se destacaram, mostrando valorização e entregando dividendos recordes aos seus cotistas. À medida que a taxa básica de juros aumentava, que era a Selic, os principais produtos alocados aos FIIs de papel também se valorizavam, como os recebíveis imobiliários, que são os CRIs, e letras de crédito imobiliárias, LCIs. Mas agora o cenário vem mudando. Com o cenário atual de 3 meses seguidos de deflação, uma parcela dos fundos de papel podem apresentar quedas em seus dividendos para 2023, sobretudo os que possuem uma carteira muito exposta em índices de inflação, como IPCA ou IGPM, por exemplo. Entre os FIIs de papel, aqueles que têm uma exposição mista em índices de inflação e CDI, a tendência é que consigam manter o patamar de distribuição de dividendos, com alguns apresentando aí um leve ajuste para baixo. Enquanto isso, os fundos com exposição com ativos expostos ao CDI devem obter uma melhora em sua distribuição de proventos por causa do atual momento. Fundos híbridos. Em relação aos fundos híbridos, ou seja, aqueles que mesclam a alocação entre ativos que são investidos pelos FIIs de tijolo e de papel, a distribuição de dividendos em 2023 vai depender da estratégia exercida por cada um deles. Alguns FIIs híbridos podem adotar uma postura mais empreendedora, tendo uma preferência maior por investir na construção e desenvolvimento de ativos reais. Para estes, a perspectiva se torna mais complexa, já que o mercado ainda deve observar no ano que vem um cenário de juros altos que vem se arrastando por muitos meses, em meio a uma política monetária restritiva. Se a dependência de ganho de capital desses FIIs estiver na construção e venda desses empreendimentos, a manutenção da receita pode se tornar mais complicada neste cenário de juros elevados. No entanto, levando em conta os fundos híbridos com riscos mais baixos, ou seja, aqueles que possuem uma preferência em adotar uma exposição mista em ativos de tijolos e CRIs de forma direta, estes podem estar inseridos em um cenário mais positivo no pagamento de dividendos. Por isso, você deve escolher muito bem seus ativos para colocar na sua carteira. E então, esse é o momento de abandonar os fundos de papel indexados à inflação, apesar das estimativas feitas pelo mercado apontarem um cenário mais negativo em relação à distribuição de dividendos dos FIIs de papel, que são indexados aí a índices inflacionários, por exemplo, e isso não significa que você deve abandonar o setor de forma definitiva. É pelo contrário. Em cenários mais adversos para esses fundos, é possível encontrar sim oportunidades de compra dessas cotas por preços descontados. Nesse caso, é importante continuar tendo uma exposição a ativos que protejam seu capital da inflação. Não adianta você querer ter esse tipo de ativo somente quando a inflação está alta, ou não ter esse tipo de ativo quando ela está baixa. Eu acredito que uma postura mais de longo prazo nos investimentos, que é o meu intuito aqui do canal, seja a melhor forma para dar certo nesse mercado. Uma das alternativas é você fazer um rebalanceamento da sua carteira em momentos distintos da economia e aproveitar as melhores oportunidades sem deixar de lado a diversificação, conseguindo assim manter um patamar relevante no recebimento de dividendos nos diferentes cenários. Me diz aqui nos comentários qual é a estratégia que vocês estão utilizando para o ano que vem. Se gostaram do vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal, porque isso ajuda muito, e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Meu muitíssimo obrigado, até o próximo vídeo, fui!